Opa! Bom, o nome da obra estará aparecendo aí na tela, vai estar na descrição e nos comentários, então sem enrolação, vamos nessa. No continente do plano astral, na seita eterna, vemos vários cultivadores ajoelhados. Então o homem fala que hoje é o dia do recém-eleito mestre da seita eterna e fala para não ter reclamações enquanto faz um vento bem forte. E um dos cultivadores fala que se não fosse pelos graves ferimentos do mestre da seita na luta e a morte dos 3 anciões em batalha, e questiona se realmente ele acha que agora é a hora de mostrar os seus poderes. O homem responde e pergunta o que ele está falando, e pergunta por que ele ainda não se ajoelhou perante o mestre dele. Então eles se ajoelham e todos falam que saudam o mestre da seita. Então vemos o Prota, que agora é uma criança, e em pensamento ele se pergunta o porquê dele renascer como uma criança de 3 anos, e ele lembra o que causou a sua contratação para o Vasco. Antes ele era a grande espada do Império, aquele que chegou ao ápice dos poderes, uma pessoa, uma espada, na qual os imortais que desejam subir ao topo, aos seus olhos, não são nada além de vermes. Porém o Prota acabou sendo traído pelo seu melhor amigo e foi emboscado por 300 imortais, e seu orgulho foi arruinado. Mas felizmente ele tinha um segredo e conseguiu reparar o seu espírito e conseguiu preservar suas memórias. Porém, a pessoa que convocou seu espírito foi uma criança. O Prota fala que a criança é a coisa mais fofa que o invocou e pergunta como que a criança, sendo tão jovem, pode ser forte assim. A criança começa a chorar e fala que alguns dias atrás, centenas de cultivadores malignos atacaram a seita e roubaram o tesouro. Eles quebraram muito rápido a formação da montanha e eliminaram todos. A criança fala que seu pai era o mestre da seita e também o mais forte cultivador, e que para proteger a seita, ele usou suas artes secretas, e como resultado, sua essência se esvaiu e sua fonte de cultivo acabou em 3 horas. Até a vida dele estava se esvaindo. Depois da batalha, o pai dele revogou voluntariamente a posição de mestre da seita, mas as pessoas aproveitaram disso e o forçaram a beber veneno. Depois disso, o Prota entende as coisas e fala que a criança é um pobre coitado e que o destino os uniu. O Prota fala para a criança deixar isso com ele. Depois desse mini flashback do Prota, ele pensa que não vai ser fácil, pois ele só sabe falar no momento. O Prota reflete que a seita está instável e que provavelmente tem um traidor e que tem um grupo tentando tomar o controle para eles. Mas já que ele foi capaz de se tornar o mestre da seita, isso significa que ele é velho o suficiente. Então o Prota se levanta e pensa que eles devem começar aos poucos. Então ele observa todos e pensa que, comparado aos velhos idiotas da sua vida passada, esse grupo não é nada demais. Nisso, um dos cultivadores questiona que a seita eterna está para cair e se eles têm que confiar no Prota para derrotar os inimigos, e que deixar um moleque de 3 anos como mestre da seita é um grande risco. O Prota já manda todos se levantarem e, em pensamento, diz que sua prioridade é ganhar respeito primeiro. Uma cultivadora ali, em pensamento, diz que o Prota é muito fofo. O Prota manda não olhar com essa cara. Então ela fala que o rosto dele é fofo e redondo, com cílios tão lindos, e pergunta se pode apertar. O Prota desvia o olhar e diz que ela ganhou. O Prota pergunta aos anciões qual é a situação atual da seita. Um deles responde que atualmente a seita mal está aguentando os ataques dos inimigos e diz que a seita eterna nunca passou por algo assim e que a seita interna e externa foi danificada. O Pico Tianlong, o Pico Shizu e a Piscina do Céu Eterno foram destruídos, e um total de 13 anciões da seita foram de arrasta para cima, e inúmeros discípulos foram eliminados, e que se os inimigos voltarem, eles irão cair. E por fim, pergunta como eles salvarão a seita, já que eles não conseguem decidir a essa altura, e que irão deixar para o pequeno mestre, no caso, o Prota. O ancião olha para os cultivadores, com medo do ancião, fala que também irão deixar o veredito para o Prota. Outro cultivador pergunta o que eles devem fazer com a seita eterna, já que vários picos principais foram destruídos e 10% dos discípulos deles foram eliminados, e que desse jeito a seita está acabada. Outro cultivador pede para o jovem mestre da seita os ajudarem. O ancião, em pensamento, reflete que o povo está furioso e se pergunta como que o Prota irá resolver isso, e que mais cedo ou mais tarde a posição de mestre da seita não servirá para nada, e que logo logo o Prota estará em suas mãos e o obedecendo. Então o Prota chama um ancião de tio e pergunta quem é ele. O ancião responde que este velho homem é o ancião Kyujinch. O Prota, todo animado, já chama o ancião de tio Kyu e diz que é da hora o fato dele sair ileso de uma batalha tão desastrosa, e que se pelo menos o pai dele fosse forte assim, eles não teriam sofrido. Os cultivadores refletem a frase do Prota, pois a cultivação do ancião Kyu é inferior à do antigo mestre
mestre da seita e se perguntam como ele pode ser o único a sair ileso da batalha. Kyo pergunta ao Prota o que ele está querendo dizer com isso e que sua cultivação nem se compara do antigo mestre da seita, e que foi apenas durante a batalha que ele ficou apenas evacuando os discípulos feridos. Então, chorando, o Prota fala com tio Kyo que não é isso que ele quis dizer, e que, por favor, não grite com ele, pois está o assustando. Então o Prota começa a chorar. Kyo se pergunta o que está acontecendo. Então a cultivadora fala para o ancião Kyo que o mestre da seita usou todo o seu cultivo para proteger a seita, e que para a seita, o pequeno mestre tem que assumir uma grande responsabilidade, e que eles devem dar o apoio total para ele. E o pergunta o porquê dele estar sendo tão agressivo, pois ele é só uma criança. O que o reflete que não era isso. Os cultivadores se irritam e falam que a cultivadora está certa, e pergunta o que ele está pensando. O Prota para de chorar e fala para todos não culparem um ancião, pois ele está apenas dizendo pelo bem da seita, e que o pai dele diz que a seita é a casa de todos, e pergunta se todos ali farão sua parte para ajudar a seita. Então o cultivador diz que sim, e que concorda com isso, pois o mestre anterior usou toda a sua cultivação, e que talvez ele não viva por muito tempo, e a mãe dele ficou pálida e está em estado de choque, e que isso é muito lamentável, e que nessa idade uma criança deveria ser livre. Porém agora ele tem que assumir a posição de mestre da seita, à mercê dos outros, e em lágrima olha para o ancião e pergunta se para uma criança de 3 anos isso não é de quebrar o coração o bastante. Então o Prota reflete que aparentemente aquele cultivador está tentando o ajudar, e que talvez ele consiga lidar com os problemas. O cara pergunta para Kyo se ele está tentando ir contra eles. O ancião responde que não ousaria. O homem responde que acha que Kyo ousaria sim, e não é pouco. Então o homem rasga a camisa com apenas uma pose, e todos presentes ali se chocam. O homem fala para o ancião Kyo que aqueles são todos os seus machucados, e pergunta aonde está um dele. O ancião se choca e já nem sabe mais o que dizer, e está mais travado do que um PlayStation 2 com CD arranhado. Outro cultivador fala que a cultivação do mestre é alta, e que quando enfrentou 3 pessoas demoníacas ele não se machucou, ou isso está errado também. O ancião o manda calar a boca e parar de criar mais problemas. O cultivador continua falando que também tem machucados e mostra uma leve cicatriz no dedo. Outro cultivador pergunta se ele chama isso de machucado e cura. O cultivador de cabelo verde percebe que curou. O ancião se arrepende por ter um aprendiz tão burro. Então outro cultivador de cabelo vermelho fala que vai mostrar o que chamam de machucado e pergunta se ele vê isso, e manda todos os outros cultivadores mostrarem os machucados e os manda tirar as roupas. O Prota fica perdido com isso tudo que está acontecendo, e um cultivador velho fala que os machucados dele é óbvio. O cultivador de cabelo verde fala que aliados do povo removendo as roupas é vergonhoso. O ancião Kyo reflete que dessa vez o plot não é correto e se pergunta o porquê tudo está acontecendo assim, e que dessa vez todos os mestres mais fortes estão machucados, e que ele preservou as suas forças e acabou virando mais forte, mas mesmo assim se questiona o porquê dessa situação está contra ele. Então um cultivador fala com Kyo que a cultivação dele é alta, mas não é tão alta quanto a do líder da seita, e pergunta se ele não se importa em lutar ou está fugindo de suas lutas, e fala que ele sabe que isso é um crime sério. Kyo reflete o porquê dele estar sendo ameaçado por esses 3, e que normalmente eles não conseguem ir contra suas palavras, e pergunta se não deveria ser ele a ameaçá-los. O cultivador fala para o Prota não se assustar, pois eles estão do seu lado, e fala para ele ser corajoso e perguntar a Kyo o porquê dele não está machucado. Então o Prota começa a falar, e Kyo reflete se Jiang planejou colocar os 3 contra eles, mas acha que não, pois eles sempre estiveram juntos, e se pergunta se eles também descobriram que o pequeno mestre da seita é muito tímido, e se querem usá-lo de fantoche também. Então em lágrimas, Kyo fala que naquele dia ele estava tentando ajudar todos os discípulos a fugirem, então ele não usou seu cultivo para lutar, pois estava com medo que os discípulos se machucassem, e que se isso conta como delito, pede para o punir de acordo. Kyo em pensamento diz que comparado com a sua atuação, os 3 são amadores. O Prota fala que as palavras dele fazem sentido e pergunta se deve ou não o punir. Kyo fala que bom é bom, mal é mal, e que esse ancião está considerando ser punido e que ele está disposto a receber uma punição. Então fala para o Prota não pegar leve. O Prota fala que tudo bem e que irá o punir. Então o Prota fala que a punição dele é encarar a parede e refletir por 3 anos.